Podcast Papo de Clínica. Tudo que um bom médico precisa ouvir. Fala, galera do Papo. Sejam bem-vindos ao podcast Papo de Clínica. Meu nome é Dante Raglione, sou médico intensivista e também sou cofundador da página do Instagram Papo de Clínica. Para quem não sabe, a nossa página ela atualmente tem mais de 100 mil seguidores. Esse projeto começou aí em 2018 e eu sou um dos cofundadores aí. A gente também tem a nossa maior comunidade aí de discussão de casos clínicos no Telegram. E finalmente, a pedido de vocês, a gente vai começar o nosso podcast, em que a gente vai destrinchar um pouquinho mais sobre temas mais sensíveis da medicina, conversar um pouquinho mais sobre soft skills. Esse podcast, não sei se vocês repararam, ele está sendo gravado na mesma sala em que os podcasts da Medway são gravados. A Medway, para quem não sabe, pessoal, é o maior curso aí preparatório de R1 aí para quem está prestando residência no estado de São Paulo. E também tem uma opção para quem vai prestar o R3 de clínica médica que a gente recomenda bastante. Então a gente agradece aí essa parceria que eles estão fazendo com a gente aí e possibilitando a implementação aí desse podcast. Para esse primeiro episódio, lidando com a morte do nosso podcast, a gente trouxe aqui o Igor Macedo. Igor, fala um pouquinho aí para o pessoal de onde você vem, aonde você trabalha e explica um pouquinho aí porque você acha que você foi uma boa pessoa para falar sobre isso aí. Fala, galera. Oi, Dante. Meu nome é Igor, eu sou médico formado pela Universidade do Estado do Pará, sou de Belém, com residência em clínica médica pela Santa Casa de São Paulo. Atualmente eu sou um dos editores associados da página do Papo de Clínica no Instagram. O pessoal aí que segue já deve ter visto os meus vídeos mais ou menos engraçados. Hoje o tema é um pouquinho mais sério, né? A gente veio aqui para falar sobre morte, para falar sobre como nós médicos lidamos com a morte no dia a dia. Sou plantonista numa grande UTI oncológica aqui de São Paulo. Acho que esse foi um dos grandes motivos do convite, né? Esse vai ser a fonte de grande parte das vivências que eu vou trazer aqui para a gente conversar e das reflexões que são reflexões que eu tenho diariamente que eu queria trazer para conversar com vocês. Ótimo. Então, ninguém melhor para falar sobre isso do que você. E aproveitando aí a deixa, eu sou diarista aí dessa mesma UTI, então acho que vai ser um bom papo aí com o nosso público. É um tema bastante espinhoso mesmo, a morte. Acho que o médico não sabe lidar muito bem com isso, então nada melhor do que a gente aprofundar essa discussão. Pô, conta pra gente, então, como que é a rotina nessa UTI, o que você faz no seu dia a dia, por que você escolheu trabalhar nessa área? Você falou que fez residência em clínica médica, por que não trabalhar em ambulatório, por que não trabalhar no pronto-socorro, por que não trabalhar como rotina de uma enfermaria? Por que UTI, por que uma UTI oncológica? E o que te atrai nessa área e qual que é a sua rotina? Conta um pouquinho aí pra gente. Então, nessa UTI a gente tem por volta aí de uns 70 leitos, então muitos pacientes, né? Não sei se a maioria das pessoas não tem contato, às vezes, nem na faculdade com UTI, quiçá com UTI oncológica, né? Mas é o paciente mais grave que você pode ter, o paciente mais complexo, tanto porque ele é complexo pela neoplasia que ele tem, quanto porque ele é complexo pelas outras coisas que ele tem junto. É, a rotina é uma rotina similar ao que é em qualquer UTI, né? Você chega, vê os pacientes, conversa com a equipe, é um hospital que tem um grande suporte de equipes extramédico, né? Então, enfermagem, fisioterapia, farmácia clínica, nutrição, que são todos muito importantes, todos estão lá diariamente com a gente para cuidar dos nossos pacientes e que tem um suporte também de áreas médicas. Então, oncologia, hematologia, essa interface, essa conversa com equipes cirúrgicas, fazem parte desse dia a dia. Você perguntou a questão de por que eu trabalho onde eu trabalho, por que eu faço o que eu faço. Primeiramente, eu, mesmo tendo feito clínica médica, eu detesto ambulatório, eu não sou um grande fã de rotina de enfermaria, o que eu gosto mesmo é emergência, pronto-socorro e terapia intensiva, esses doentes que são mais graves. E um dos motivos maiores que eu digo de trabalhar onde eu trabalho é porque eu sinto que lá eu consigo fazer algo do que eu gosto e eu consigo fazer diferença nos pacientes que eu atendo, nos pacientes que eu trato. Então, como eu disse, são pacientes muito complexos que, por vezes, demandam não só uma visão, né, de hard skills, uma visão da terapia intensiva em si, mas que necessitam que você tenha um atendimento
mais holístico e mais vendo o paciente como um todo e que discuta questões que muitas vezes são questões que são até extra-medicina, como essa que a gente vai conversar hoje, né? Perfeito. Então, obviamente, pelo fato de você trabalhar numa UTI oncológica, todo dia, infelizmente, vários pacientes acabam falecendo lá, né? Uhum, Muitas vezes pacientes idosos, mas também que já estariam na reta final aí da vida, sim. mas muitas vezes também pacientes jovens, às vezes com 18, 20, 30 anos, às vezes até mais novos do que a gente, né? E que teriam toda uma trajetória de vida pela frente que infelizmente foi interrompida aí pelo câncer. Às vezes um câncer de bom prognóstico acaba sendo refratário ao tratamento ou que acaba sendo diagnosticado muito tarde, e às vezes um câncer de mau prognóstico mesmo, que o paciente não tem condições de tratar ou que por natureza responde mal ao tratamento. Então, como que você lida com essa questão da morte desses pacientes, principalmente desses pacientes mais jovens, principalmente do ponto de vista psicológico, assim, como que você se coloca nessa situação, como que é essa vivência e como você consegue elaborar e refletir sobre isso no seu dia a dia? Eu queria começar respondendo essa pergunta não só com o que eu acho, mas fazendo uma visão um pouquinho mais macro, né? Eu acho que a gente, como sociedade, lida muito mal com a morte, lida muito mal tanto com o momento, né, da morte, quanto com o processo. Eu vejo isso diariamente, tanto em pacientes quanto em familiares, mas também na equipe, né? É, um- a morte ela é um processo que começa muito antes do momento, né, do falecimento. E a gente, por vezes, evita falar disso, a gente, por vezes, evita pensar que isso pode acontecer, mesmo em muitos pacientes que eu atendo, que isso seja talvez o mais provável, assim, estatisticamente falando, de acontecer. E eu acho que nós, extrato médico, né, nós médicos temos ainda, mesmo, enfim, estando melhorando, ainda temos muitos casos de obstinação terapêutica, de se negar a olhar para o seu paciente e pensar que talvez eh, essa internação dele, independentemente do que a gente faça, vá resultar no óbito dele, na morte dele. Eu, particularmente, eh, eu gosto de refletir bastante sobre isso no meu dia a dia e parar para pensar o que é que eu espero disso que eu estou fazendo, o que é que eu espero do cuidado que eu estou dando para o meu paciente. Se eu acho que esse paciente em 5, 7 dias, ele vai sair da UTI, se ele vai sair do hospital, e aí baseado nisso tento criar minhas expectativas, né, do que é que eu espero que aconteça com ele. Eu acho que isso particularmente me ajuda bastante a lidar com pacientes que não evoluem bem e com pacientes que acabam evoluindo bem. Eh eu acho que nós, médicos, temos, como eu falei antes, né, temos um processo de negação muito grande. A gente não quer pensar sobre isso, a gente não quer refletir sobre isso, a gente não conversa sobre isso. Tanto entre nós, quanto com nossos pacientes, com as famílias. E isso eu acho que é o principal que acaba trazendo condutas erradas, trazendo distanásia, trazendo obstinação terapêutica, que é o que a gente quer evitar sempre, né? Perfeito. Eu acho que também é um problema grande das faculdades, né, no sentido de ensinar o médico a tratar a doença e não o paciente, não o doente, né? E isso acaba sendo, infeliz, isso acaba refletindo, querendo ou não, no cuidado, porque a gente só foca, o paciente está com falta de ar, então vamos entubar. O paciente está com hipotensão, então vamos iniciar Sim, noradrenalina. A gente não começa, não enxerga aquele paciente como uma pessoa, né? Não, então há um processo de desumanização, com querendo ou não, certeza. e a Condutas gente engessadas, né? exatamente, a gente não conversa também com o paciente e vê quais são os valores dele. Será que se ele souber que muito provavelmente ele vai sair da UTI acamado, será que ele gostaria disso para ele? A gente tem, às vezes, uma visão muito romântica da UTI, no sentido de que o cara vai lá, ele vai ficar 7 dias entubado e ele vai sair do mesmo jeito que ele entrou. Ele vai Sim, sair andando, vai no dia seguinte ao shopping com a família. Isso não acontece, né? A UTI, querendo ou não, ela queima muita reserva da pessoa e isso acaba refletindo em perda importante de funcionalidade. Então, isso também é uma discussão que tem que ser feita. com Tem certeza. algum caso, assim, que foi muito marcante nessa sua experiência de 2 anos na UTI aí desse centro oncológico que você queira compartilhar com a gente? Tem alguns casos, tem sempre casos que deixam a gente marcado. Eu penso em dois. eh,
Você tinha até comentado antes de, enfim, pacientes que são muito jovens, pacientes que às vezes são mais novos que eu, tenho 26 anos, então não é comum pegar paciente de 20, 21, 23 anos. Recentemente a gente teve um paciente por volta dessa idade, um paciente com linfoma de Hodgkin, já em segunda, terceira linha de quimioterapia, que ficou internado lá inicialmente por um choque séptico de foco pulmonar, mas que fez uma internação prolongada, seus 45 dias aí na UTI, grande parte desses dias entubado, grande parte desses dias em diálise contínua, fez vários choques sépticos, precisou ser entubado, reentubado, fez hemorragia alveolar. Então, assim, um paciente muito, muito, muito grave, certo? Esse é um paciente que saiu. Esse é um paciente que recebeu alta, é um paciente que foi para casa, enfim, depois mandou foto pra gente lá, indo de alta. Mas é um paciente que me fez refletir bastante sobre isso que eu falei antes. O que é que a gente espera que aconteça com os doentes que a gente está cuidando? Toda vez que eu vou trabalhar nessa UTI, eu penso, eu tenho para mim, enfim, tento mentalizar isso, de que por volta aí de 50% a 60% dos pacientes que eu estou cuidando, eles vão falecer na internação da qual eu estou cuidando deles, nessa internação. Esse paciente, se eu for te passar o caso dele, possivelmente é um paciente desses, sabe? É um paciente que ele suscita você dar um passinho para trás e você pensar, o que eu estou fazendo aqui? Tá fazendo sentido? Eu tô esperando que o que aconteça é estatisticamente provável que aconteça, que ele se recupere, que ele saia, que ele se reabilite? Esse paciente talvez ele seja 1 em 100 mil, 1 em 1 milhão. E a gente, às vezes, muitas vezes, se apega nesse 1 em 100 mil, nesse 1 em 1 milhão, e esquece dos outros 99 mil, dos outros 999 mil, que não são ele, que não saem, que morrem mortes horríveis de maneira, entre aspas, desnecessária. Outro caso que me vem muito à cabeça também, esse é um pouco menos recente, acho que já tem uns 6 meses, era de uma senhora septagenária, seus 75, 78 anos, com câncer de mama, polimetastático, quarta, quinta linha de quimioterapia, já em acompanhamento no serviço por coisa de 10, 12, 15 anos, então já era uma paciente conhecida, paciente com prontuário extenso, que já estava com a gente há bastante tempo, já tinha ficado internada na UTI outras vezes. É uma paciente que chegou no hospital por causa de, inicialmente, também de uma sepse de foco pulmonar, curiosamente, mesma coisa do outro paciente, mas uma sepse de foco pulmonar. Fez múltiplas disfunções orgânicas, tinha um componente muito importante de progressão de doença, como eu falei, polimetastática. Então fez disfunção múltipla de órgãos, ficou entubada, choque séptico refratário, chegou a ser pronada, fez SARA grave. E essa paciente ficou lá com a gente, eu acho que uns 14 dias, 10 para 14 dias. E eu lembro muito bem que na reunião que a gente, depois que a gente finalmente conseguiu marcar uma reunião com todas as equipes para discutir o caso dela, o pessoal da oncologia ficou, quando parou para ver o caso inteiro, parou para refletir sobre o caso, ficou indignado, até um pouco triste, porque essa era uma paciente que não devia ter chegado nesse ponto, não devia ter acontecido isso. Eu lembro muito bem da assistente falando com o residente, dizendo que a gente tinha falhado com ela. Ela era uma senhora que acompanhou a vida inteira, praticamente, no serviço, e que em momento algum foi falado para ela que podia chegar nesse ponto, que a doença dela era uma doença gravíssima, que provavelmente ela ia falecer dessa doença, e que, enfim, isso nunca foi conversado antes. Chega num ponto em que não tem mais como conversar, né? Entuba, central, droga vasoativa, e depois a gente vê. Mas não tinha que ser assim, né? Eu acho que esses dois casos são casos que diariamente me fazem refletir, diariamente me fazem repensar o cuidado que eu estou oferecendo para os pacientes de quem eu estou cuidando. Mais uma vez aquilo que a gente comentou, né, de que o médico ele foca muito na doença. Então, o câncer Sim. de mama, por exemplo, é um câncer que tem várias linhas de tratamento e que ela estava na quinta, teve uma resposta parcial, aí foi para a sexta, teve uma resposta parcial, né? Então, é difícil de desapegar. E nesse meio tempo, a gente não vê o paciente perdendo funcionalidade, paciente cansado do tratamento, deixando de fazer coisas que ele gostaria de fazer na vida dele, Sim. perdendo qualidade de vida. Então, isso só realmente ilustra aquilo que a gente falou no começo. Eu tenho um caso bem interessante também, triste, na verdade, muito triste,
quando eu era residente de clínica médica e rodei nesse mesmo instituto no estágio de cuidados paliativos, né? Era, era uma paciente de 18 anos que estava internada, que já se havia discutido para ela a realização de cuidados paliativos exclusivos diante da evolução da doença. Era um sarcoma de Ewing metastático, ela tinha uma lesão tumoral grande na região do quadril. E essa é uma paciente que a morte para ela foi um negócio extremamente sofrível, extremamente. Por que isso? A família dela era evangélica, né? E ela se identificava como homossexual, tinha uma parceira, e a família dela simplesmente não aceitava. Então ela foi expulsa de casa, né? E quando ela vivia com essa parceira, ela notou a lesão no quadril, uma tumoração, foi investigar e quando descobriu era um sarcoma de Ewing já metastático para pulmão incurável. Ela chegou a fazer ciclo de quimioterapia, tentou até fazer radioterapia, se bem que sarcoma não responde muito bem a esse tipo de tratamento, para ver se conseguia ter algum certo controle de doença. Infelizmente, ela só teve progressão de doença, mesmo com os tratamentos, e acabou, então, sendo discutido por realização de cuidados paliativos exclusivos para essa paciente. Então, quando eu a conheci, ela já estava na enfermaria de cuidados paliativos, sendo acompanhada basicamente por essa equipe. E essa paciente, quando ela foi internada e foi falado para a família que ela estava numa situação de reversibilidade clínica, que ela estava em fase final de vida, a família voltou e se reaproximou dela, né? Mesmo tendo expulsado ela de casa naquela ocasião. E aí a menina, ela se viu próxima da família novamente, e aí ela, além de voltar a praticar a religião que inicialmente a família dela praticava, ela acariciava o tumor em agradecimento ao tumor pelo fato da família ter voltado, né? Então, vejam quão patológico aí pode ser a questão de você efetivamente lidar com a morte iminente Sim. e se conversar sobre isso, né? E essa era uma paciente que, por conta desse sofrimento biopsicoexistencial, até esse questionamento dúbio em relação à identidade dela, ela tinha um controle sintomático muito difícil. Então, isso é bem, Tem um isso é bem componente de claro, dor né? total aí, com certeza, Claro, então né? a gente tem esse componente muito claro. Então, pacientes mais jovens, eles sofrem mais para morrer, Sim. né? E o controle de sintomas é mais difícil. E aí ela usava doses, assim, cavalares de morfina, usou, acho que, metadona doses altíssimas, anti-inflamatório, vários adjuvantes para controle álgico e não tinha um controle de dor. Não Uhum. tinha Sim. todas as medicações possíveis. Tanto que quando ela entrou em processo ativo de morte, a gente acabou tendo que usar aí doses cavalares de morfina em bomba, midazolam em bomba, até clorpromazina para conseguir controlar os sintomas, e mesmo assim ela continuava urrando de dor, com esse quadro de dor total que você Sim. explicou, que não é explicado apenas pelo componente nociceptivo da dor, né? Mas também Uhum. tem esses fatores psíquicos por trás. Sim. E aproveitando o gancho, a gente aproveitando para discutir um pouquinho de conteúdo médico, queria saber como que vocês fazem lá na UTI justamente para fazer esse controle de sintomas, né? Porque se realmente a gente não tem mais o que fazer aí pela doença, a gente tem muito o que fazer pelo doente, e aí passa a ser um foco realmente quando esse paciente está na situação de cuidados paliativos exclusivos no controle de sintomas mesmo. Então, como que você lida com um paciente desses, não necessariamente com esse grau aí de descontrole de sintomas, mas como você lida com um paciente que você precisa controlar os sintomas na UTI? Com certeza, né? A gente, como você falou, a gente às vezes não tem muito o que oferecer para terapia curativa, mas para alívio de sintomas a gente sempre tem muito o que fazer, né? Na UTI, o paciente que chega para mim lá, normalmente é um paciente que com a dor relacionada à doença, né? O principal é dor e dispneia, né? Então, o que a gente normalmente tem para controlar de sintoma é isso. Já estão com muitas terapias otimizadas, coisa de dipirona, paracetamol, gabapentina para gabalina, todos esses componentes, essas medicações para dor neuropática, e muitas vezes o que a gente acaba iniciando na UTI é morfina e, se for refratário, midazolam, né? Falando rapidamente, normalmente a gente começa a dar essa analgesia com morfina em bomba, você faz uma solução lá que vai ser 1 miligrama por ml, começa no seu meio 1 ml, dependendo se o paciente já usava opioide ou não. Via de regra, todos os pacientes já usavam opioide, então o que você pode fazer também é calcular quanto que era a dose diária dele e começar por aí, fazer um bolos aí de, enfim, 10% da dose e ver como é que ele vai responder. Mas o que a gente normalmente faz é fazer essa solução de 1 mg por ml, começar em 1 ml por hora, você pode fazer um bolo de 2 ml e por aí você vai titulando.
é bom você fazer isso na UTI porque você está lá no lado, então você tem como mudar isso se for necessário. Se for muito, você volta atrás, se for pouco, você vai para frente. O mais importante é você estar no lado do paciente. Aí você vai aumentando isso até 1, 2, 3, 5 miligramas por hora. Chega um ponto em que isso, assim, tanto para dispneia, né, quanto para dor oncológica, né? Chega um ponto que se você vê que está sendo refratário, aí está indicado você começar a fazer sedação paliativa para esse paciente. Aí você pode também começar com midazolam, faz uma solução que vai ser também 1 miligrama por ml, para facilitar tanto para você quanto para a enfermagem. E pode começar aí nos seus 3, 5 miligramas por hora e aí titulando, fazendo um bolinho também, com uma porcentagem menor da dose. E, assim, se você for procurar, tem alguns lugares que falam de dose máxima e tudo mais, mas assim, nesse contexto, a dose máxima é a dose que você consegue paliar o seu sintoma, né? Que você consegue compensar o seu sintoma. Então, é muito de você ficar do lado do paciente, de você ver se o sintoma dele está melhorando, de você pensar se você tem alguma outra coisa para otimizar. Então, às vezes, o paciente está muito secretivo, você pode adicionar uma atropina, uma escopolamina, uma amitriptilina, que são coisas que, enfim, que às vezes esses pacientes não estão usando isso ainda, muitas vezes até eles já estão usando. E tentar controlar por aí. Conversar com o resto da equipe também. Fisioterapia tem um papel muito importante, central no controle de dispneia nos pacientes em fase terminal. Muitas vezes eles ficam dispneicos por causa de hipersecretividade, por causa de secreção em vias aéreas superiores e inferiores. Então, conversar com eles para dar um cuidado a mais, para dar uma aspirada, enfim, isso é muito importante. Por vezes, isso é até mais importante do que as medidas farmacológicas que a gente toma. Via de regra, sim, de medidas farmacológicas a gente acaba fazendo isso. E uma outra coisa que eu acho que é também muito importante e que esse sim é um ponto que é muitas vezes negligenciado, é conversar com a família do paciente. Se o paciente estiver consciente nesse ponto, conversar com o paciente primeiro. Explicar o que é que vai ser feito, explicar como é que ele vai evoluir, que ele, enfim, a gente vai começar uma medicação para melhorar a dor dele. Se não melhorar, a gente pode iniciar uma para fazer ele dormir. Se ele quiser pedir para ser sedado, ele também pode pedir para ser sedado. E conversar com a família, explicar para eles o que é que está acontecendo, por que a gente está fazendo o que a gente está fazendo, o que é que vai acontecer nas próximas horas, porque esse paciente, se você está com a indicação de começar morfina em bomba, midazolam em bomba, possivelmente é um paciente que a curto prazo vai entrar em fase ativa de morte, então conversar com eles e explicar o que é o processo de morte. Explicar que o paciente pode fazer sororoca, que o paciente pode fazer gasping, mas que a gente está aqui do lado, que a gente está fazendo tudo que para essa pessoa não sofrer, enfim, humanamente possível que a gente consiga aliviar, né? Acho que é mais isso, né? Perfeito. Assim, até conversar com a nossa audiência e falar que, infelizmente, no Brasil, os pacientes morrem muito mal e com sintomas mal controlados, Sim. né? Se tem essa ideia de que o paciente ele tem que morrer sofrendo, de que o sofrimento faz parte do processo de morte. Isso não é verdade, né? A gente hoje em dia tem várias medicações para controlar isso da melhor forma possível. E também a gente já ouviu algumas frases cômicas, assim, eu vou entubar esse paciente para conforto, e a gente sabe que às vezes só com as medicações e com as medidas clínicas e até mesmo de aspiração, até mesmo quando o paciente está na enfermaria, só de você ligar um ventilador e melhorar a ventilação do quarto, o paciente já melhora a dispneia. Então, essas medidas bem, bem básicas, assim, elas já dão um alívio importante de sintoma para os pacientes, né? Isso que você falou da família também é extremamente importante, né? Quantas a gente não vai no automático, ligando bomba de morfina, ligando bomba de midazolam e nem explicando para a família, não chamando. Às vezes tem um familiar que está em outra cidade, está em outro estado e que gostaria de ver o paciente uma última vez em vida, né? Então, isso são coisas que a gente também tem que pensar e ter em mente aí na hora de estabelecer esse tipo de cuidado. Com certeza. Uma outra coisa que eu acho enfim, bem importante é que a gente, assim, você até comentou de questão de formação médica, né? Eu não tive nada disso na minha formação, né? E essa, com certeza, é uma área muito negligenciada pelas pessoas que, enfim, que atuam nesse campo, né? A gente, enfim, às vezes, eu, por exemplo, antes de estudar, tinha um conceito de que, mas se a gente está dando midazolam, está dando morfina, às vezes a gente pode estar abreviando, a gente pode estar fazendo uma eutanásia, alguma coisa assim, mas na real não. Tem muitos estudos nessa área que mostram que você não diminui nada
sobrevida desse paciente, às vezes você até aumenta, como você falou, às vezes medidas não farmacológicas, abrir a janela do quarto, você já melhorou. E essa pessoa, como você falou, não precisa morrer sofrendo, ela vai morrer na hora que ela tiver que morrer, e teu papel lá no lado dele, lá é fazer com que esse processo seja o mais indolor e menos confortável possível, né? Mais uma vez, essa formação médica é Sim, focada na doença. A morte é um tabu, isso não é discutido na faculdade, isso não é conversado, e querendo ou não, a gente vai ter que lidar com isso, mesmo que você queira, eu vou atender num posto de saúde. Às vezes você vai ser chamado para cuidar de um paciente em fase final de vida em casa, numa visita domiciliar. Então, esse é um tipo de habilidade que todo médico com tem que ter, certeza. né? Saber lidar com a morte, saber lidar com esse controle de sintomas aí e saber cuidar efetivamente do Sim. paciente, nem que seja nas últimas horas, nos últimos dias dele, né? Uhum. Uma outra coisa que eu também queria discutir aqui é que muitas vezes no que se refere ao cuidado do paciente, aos objetivos de cuidado, né? Sim. Então, de um lado, a gente vai ter, por exemplo, um oncologista que vai estar muito otimista aí com aquele paciente, de que ele vai sair, de que ele vai poder fazer mais um ciclo de quimio e continuar a vida dele em casa. E, por outro lado, a gente vai ter talvez um intensivista aí mais pessimista, que acha que o que vai ser feito aí é pura distanásia, né? Como que você lida aí com essas diferentes visões em relação ao cuidado desses pacientes oncológicos na rotina da UTI? A gente tem que sempre com muita paciência, né? Sempre estar aberto à conversa, sempre trazer todo mundo para a gente discutir o caso como um todo, né? Trazer um intensivista. No meu hospital tem equipe de cuidados paliativos, é uma equipe muito atuante, uma equipe muito boa. Então, trazer eles para a jogada. Se o paciente tiver acompanhamento com alguma outra equipe cirúrgica, com uma equipe, não sei, hematologia, enfim, qualquer outra equipe, trazer eles para conversar também. E trazer eles para ver o doente, né? O oncologista, muitas vezes, ele está vendo o paciente no ambulatório, ele está vendo o paciente na enfermaria, mas esse paciente, uma vez que ele chega na UTI, ele se transforma em outro doente. Às vezes, uma semana antes dele ser entubado, ele é uma pessoa, e uma semana depois de ficar 7 dias na UTI, entubado na mesma posição, com droga vasoativa em alta vazão, ele já é outra pessoa, né? Então, trazer para discutir, o paciente é muito dinâmico, né? Trazer para discutir, às vezes diariamente, o caso, e para a gente parar para reavaliar o que é que a gente espera que aconteça, né? Perfeito. Às vezes, um oncologista que acompanha aquele paciente no ambulatório, só de entrar e ver o paciente no leito já muda de ideia, né? Sim, Quantas vezes já não aconteceu, né? sim. A gente, às vezes, fica muito, assim, não que não seja importante, ECOG, PPS, KPS são muito importantes, mas às vezes a gente fica vidrado no que está escrito no prontuário. Esse paciente, um mês e meio atrás, quando ele foi avaliado no ambulatório, ele era um ECOG 2 e, enfim, um KPS de 70%. E aí a gente fica vidrado nisso pensando, poxa, mas ele ainda tem uma terceira, uma segunda linha de quimioterapia, às vezes ele é virgem de tratamento, às vezes é um câncer de pulmão, polimetastático, mas é virgem de tratamento. E a gente fica vidrado nesses números, nesses pormenores, mas que não refletem o que é o nosso paciente hoje. Então, eu acho que o principal é a gente trazer essas pessoas para perto da gente, trazer essas pessoas para dentro da UTI. Às vezes, assim, passar a vista beira-leito com eles, se for o caso. Para que nós estejamos todos na mesma página, né? E o principal, sempre parar para pensar o que a gente espera que aconteça com esse paciente. Como eu comentei ainda agora, assim, eu trabalho numa UTI que eu tenho plena noção que metade dos pacientes que eu cuido vão morrer nessa internação. Então, às vezes o paciente internou para fazer químio, internou para uma pneumonia, e aí avaliar, poxa, agora ele já está 4 dias no ventilador. O melhor cenário aqui, a gente estuba ele daqui uns 2 dias, ele vai ter que reabilitar tantas semanas, tantos meses, ele realmente tem perspectiva de aguentar essa quimioterapia, ele realmente tem perspectiva de aguentar essa cirurgia, e daí a gente parte pro cuidado do nosso paciente. Eu acho que uma outra parte que também é muito importante é o antes disso, né? Eu tenho incontáveis experiências de casos de pacientes que têm neoplasias polimetastáticas, de pacientes que às vezes são até virgens de tratamento, mas que nunca foi conversado com eles, nunca foi abordado com eles, que a doença deles era gravíssima, que provavelmente eles iam morrer dessa doença, que o tratamento que a gente está dando é um tratamento que dá tempo
Dá dias, semanas, meses, para eles passarem a vida deles como eles quiserem, mas é um tratamento que não vai curar a doença deles. E explicar para eles que quando essa doença piorar, quando essa doença levar eles a ser internados com falta de ar, com dor, com qualquer outra coisa, existe a possibilidade deles precisarem ser entubados, existe a possibilidade deles precisarem fazer hemodiálise, eles entrarem, enfim, terem disfunções em várias partes do corpo. E que tudo isso, enfim, tem uma chance de que ele saia bem, tem uma chance de que ele não saia bem. E enquanto a pessoa está lúcida, enquanto a pessoa está consciente e orientada, isso é essencial que a gente converse, que a gente passe, que a gente acesse quais são os valores dessa pessoa. Eu já tive paciente, por exemplo, que gostava muito de velejar, gostava muito de estar no mar, e esse paciente internou, se não me falha a memória, era um câncer de próstata. Virgem de tratamento, enfim, mas era metastático já. Mas para esse paciente, ele não conseguir velejar, ele não conseguir ir para o mar, era um baque na qualidade de vida dele que ele não admitia. Para ele, ele queria estar vivo dessa maneira, entende? Então, nesse contexto, por exemplo, se eu tenho esse relato pré-internação, esse paciente é um paciente que tem que ser entubado em choque refratário com várias doses de drogas vasoativas, será que isso está nos valores dele? Será que isso é algo que ele, quando lúcido, quando em condições, gostaria que fosse feito? Eu acho que essa é uma conversa que muitas vezes falta. Essa é uma conversa que muitas vezes a gente, como médico, tem medo de ter. Eu já conversei com um familiar que, às vezes a gente pega na UTI, né, às vezes a família vem com uma demanda de cuidados paliativos. Às vezes o paciente chegou lá, ele não foi entubado, ele não está com droga vasoativa, mas a família percebe que está descendo a ladeira, que está declinando, e traz essa demanda. Se essa família traz essa demanda para mim, que sou médico da UTI, Dante, você acha que ela não trouxe essa demanda para um médico no ambulatório? Eu já tive família me dizendo, porque o doutor fulano disse, não, na próxima consulta a gente conversa, na próxima a gente fala, na próxima a gente fala. Então, isso é um medo que muitas vezes parte até da gente, de não querer abordar isso com os nossos pacientes. E é muito triste alguém leigo trazer isso para alguém que supostamente deveria ter uma formação, né? Com certeza. Além de tudo isso que você falou, uma coisa que eu acho que é bem importante, eu sei, seguidor aí, que esse é um canal de medicina baseada em evidência, né? Mas para quem vive a rotina da UTI, a intuição também é muito importante. Então, você ter a experiência de você olhar para um paciente e saber, tendo em vista a sua bagagem anterior, que aquele é um paciente que sai e aquele outro paciente não vai sair, isso também ajuda a definir bastante a questão prognóstica, a própria experiência, a vivência de você rodar naquele lugar, de você estar exposto àquilo. Então, Sim. eu considero isso bastante importante também, e que a opinião dessa pessoa que está ali no dia a dia, vendo a evolução desse paciente, deve ser levada em conta por conta disso, sabe? Com certeza. Eu digo até trazer a equipe multi para junto disso, né? Eu sou plantonista da UTI, às vezes eu faço 4 plantões seguidos, mas às vezes eu tô lá uma vez por semana. O enfermeiro, o fisioterapeuta, não, eles estão lá todo dia. Eles viram esse paciente quando ele chegou e eles estão vendo esse paciente aqui 7, 15, 14 dias depois. Então, eu acho que até trazer eles para junto disso é muito, muito, muito importante. Com certeza. O papel da equipe multi é fundamental, ainda mais porque se realmente você não tem uma cultura de cuidados paliativos na sua instituição, a equipe multi não tem nenhuma vivência em relação a isso, é muito difícil Sim. você conseguir limitar suporte. Isso é uma coisa até mesmo cultural, né? Em São Paulo a gente tem vários lugares aí que já estão bem avançados nessa discussão, enquanto a gente tem outros estados aqui no próprio Brasil em que essa cultura não é implementada, né? Sim, Então, sim. Rio de Janeiro, por exemplo, é um estado em que, infelizmente, cuidados paliativos é pouco falado, é pouco discutido. A gente vê Incipiente, muito né? paciente octogenário, nonagenário sendo submetido a procedimentos invasivos em UTI, porque justamente não há essa cultura, né? E aí, para a gente encerrar, então, essa discussão, né? A gente estava falando bastante aí da questão de como o médico lida com a morte, né? E eu queria até trazer um aspecto cultural e dizer que a cultura latina mesmo não sabe lidar muito bem com isso, né? A gente vai para outros países, eu tive experiência em UTI externa na Nova Zelândia e em países que têm essa cultura anglo-saxônica mesmo, isso é Uhum. muito diferente, né? Orientais também. Orientais também, Japonês. as pessoas elas Sim. discutem sobre a morte na mesa de jantar, né? Então, ter essa cultura também de discussão sobre até mesmo filosófica, né, sobre o porquê que a gente está aqui nesse mundo,
como que a gente vai morrer, o que vai acontecer depois da morte, né? Até uma discussão meio transcultural aí, religiosa. Sim. É extremamente importante e, querendo, não influencia na educação médica e no cuidado médico como um todo. Qual que seria a mensagem final que você tem para passar aí para quem está assistindo, para quem está escutando a gente aí em relação a esse tópico? Galera, falem com seus pacientes, sejam sinceros com eles, sejam honestos. Falem sobre morte, falem sobre vida e perguntem para eles não só como eles gostariam de viver, mas também como é que eles gostariam de morrer. Perfeito. Então, muito obrigado, Igor. Então, você que está escutando, que está assistindo a gente, não se esqueçam de que nosso podcast ele vai ao ar todas as terças-feiras e que a gente tem mais uma vez que agradecer a parceria com a Medway, né, que é o curso preparatório focado aí em São Paulo, no R1, e que também tem um curso muito legal aí para o R3 de Clínica Médica. Então, como já falei aqui, o estúdio, né, que é utilizado aí nos podcasts da Medway também vai ser o mesmo estúdio utilizado aqui para os podcasts do Papo de Clínica. Tá? Então, não deixem de seguir a gente, de indicar aí para o seu colega, você que já segue a gente no Instagram, no Telegram, não deixa aí de indicar o podcast aí para todo mundo que você conhece. Beleza, pessoal? Por hoje é isso, a gente vai se falando aí nos próximos episódios. Valeu! Valeu, galera!